O ano é 2033, ou 2023 em outra dimensão. Uma terra pós-apocalíptica é bem complexa. Uma infecção advinda de uma fonte bem particular assola os humanos. Seu caráter mortal faz com que qualquer infectado caia em poucos dias. E não bastando a morte certa, a vítima é tomada e sua humanidade é arrancada, visando espalhar cada vez mais essa praga, com o corpo ao mero comando de seu novo núcleo. O que não é tão diferente de como um vírus, ou nesse caso, o fungo Cordyceps, trabalha. Tirando a parte do corpo sair por aí dando tapa e imitando cachorro. Porém, nesse caso é para dar um jogo mais da hora. O que de certa forma funcionou. The Last of Us tem uma visão bem particular. Uma gameplay balanceando a ação com o manejar de recursos, uma história com o equilíbrio perfeito para fazer um agridoce, trilha sonora presente nos momentos chaves dos chaves, gráfico muito pica e ultra realista para sua época, né? Já vale avisar que a gente está usando a versão do PS4 como base. Não tem nenhum motivo particular, é que eu só tenho ela mesmo. Voltando. Sem contar com um elemento bem único: os infectados. Pode até não parecer, visto o foco enorme que a história do jogo recebe, mas é verdade. Pra mim, um dos pontos mais geniais desse jogo são os zumbis. Inicialmente eles trazem um teor único, tanto no quesito de world building quanto na parte visual. Mas ok, essa parte de fora do jogo nem vai importar tanto pro vídeo. O que me interessa é o que eles fazem dentro do jogo. E ok, o que os infectados como um todo fazem? Não. Um tipo deles em específico: os instaladores. Para variar um pouco, não vamos começar direto no início, mas sim um pouco mais à frente. O começo verdadeiro da gameplay. Bem aqui. O que não é muito inesperado, já que The Last of Us arranha bem o território de outras mídias, fazendo basicamente um filme jogável. Tanto isso, que a rede de vida e munição literalmente faz sua primeira aparição aqui, em quase 20 minutos de jogo. Isso é claramente uma escolha proposital, e permite o jogo transicionar de maneira fluida e direta para o tutorial, apresentando aos poucos a parte de gameplay, sendo essas transições que fazem o trabalho de fixar cada mecânica. E o jogo vai seguindo num esquema de elemento inesperado para tutorial novo, calmamente te preparando para o primeiro conflito, te deixando em alerta, até que os próprios personagens consigam premeditar um perigo adiante. Justamente o primeiro combate que o player pode interagir. Tem até um mini toque da Tess. O que quer fazer? A cena em si é muito bem montada. O jogador só percebe o vulto do perigo, enquanto um pobre coitado é atacado e devorado pelas criaturas. A cena mesmo acontece rápido, mas ainda consegue uma transição suave, dando tempo para o jogador pensar em como enfrentar o perigo à frente. O principal, na verdade, é que, tecnicamente, a gente não vê a cena se desenrolar. A gente ouve ela se desenrolar. Sendo essa parte a introdução do modo escuta, nos revelando todo mundo novo, mostrando junto do modo alguns conceitos muito importantes para o jogo inteiro. O primeiro deles é que som é informação. Com ele, a gente pode facilmente determinar o estado do inimigo, seja ele alerta, dócil e por aí vai. Também se pode determinar a quantidade e, com o modo escuta, dá até para ver a posição deles. A não ser que você seja no punitivo, né? Que aí não tem modo escuta. Porém, ainda dá para ter noção espacial, né? Principalmente se tiver de fone de ouvido. Por outro lado, os inimigos também abusam dessa vantagem, causando muito barulho, correndo ou até atirando. É bem possível acabar tendo o mesmo destino do amigo ali, balanceando essa ideia, com o som ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. E com esse equilíbrio, o jogo consegue explorar e indiretamente comunicar outro conceito importante. Som, em especial som alto, significa perigo. Ainda nessa cena dá pra notar. A princípio, o barulho é menos insidioso e menos agressivo, até que os corredores detectam o vacilão e aí a gritaria corre solta. O que quer fazer? Assim mostrando quando e como acontece a troca do stealth pra porradaria. Os gritos dos dois corredores tomam o salão marcando sua presença. Enquanto isso, outro elemento é que o infectado que não achou o inimigo
tem uns grunhidos e sons mais esbaforidos e contidos. Ainda sendo um risco, porém, o mais administrável, já que dá pra matar ele bem de boa. Por fim, caracterizando esse primeiro tipo de infectado, um grande perigo em grupo, mas que pode ser contornado caso se lide 1 a 1, seja via stealth ou no tapa mesmo. E com o fim desse primeiro encontro, o jogo já ensina o básico de como lidar com os inimigos, apresentando as partes-chave de como identificar seu estado e as habilidades que temos ao lidar com eles, conseguindo com sucesso apresentar 2 pontos-chave na hora de interagir com o jogo, e por consequência, com o assunto deste vídeo. Som é informação e som é perigo. Andando por mais uma sessão de diálogos e ambientação, com até uns malucos brigando ali, ofuscando até o ódio da cutscene. Mas o nosso próximo ponto vai para o primeiro tiroteio. A cena começa com a Tess tentando dialogar, mas como não vai levar nada, ela cria mais um confronto. Aqui é quando a gente compreende o combate armado. Um pouco antes, o jogo já dá um tutorial de como atirar. Mas aqui a gente entende melhor a utilidade, assim como o peso, que é dar um tiro. Eu não falo da escolha dentro do manejo de recursos, e isso já ocorreu no tutorial de como atirar, mas sim como as nossas armas trazem conflito. Analisando a cena novamente, quem desencadeia o combate é a Tess, quando ela atira no humano. De modo simples, o que isso comunica é que um disparo sempre vai trazer conflito ou marca o início do conflito. O que não é muito diferente dos gritos dos infectados, ser apenas o equivalente dos capangas normais. De certa forma, caracterizando o tipo de combate que temos com esses inimigos. Diferente dos corredores, que estão sempre revelando sua posição com os gritos, os humanos têm um combate bem mais cadenciado. Se queremos ir direto para cima, digamos que não vai dar muito certo. Outra característica é que os humanos em si não causam muito barulho, as armas deles que fazem essa parte, destacando o próprio ritmo de jogo deles. E também sendo um jeito simples de separar os tipos de inimigos que a gente enfrenta nessa parte. A questão é que a gente também tem o mesmo artifício, uma arma. Então, como esse conceito se aplica ao player? Simples. Som é poder. Nosso item que causa mais dano e pode matar um inimigo instantaneamente, de brinde, faz o favor de alertar todo mundo de onde a gente está. O mesmo se aplica na parte da corrida. Nosso método de locomoção mais rápido é o que faz mais barulho. Porém, nosso foco não é no player, e sim nos inimigos, então vamos voltar. Depois disso, o jogo principalmente vai fixar as ideias para o jogador, permitindo a adaptação dele no ambiente já apresentado. Fazendo isso basicamente colocando o jogador em mais combates. O foco maior é no stealth, claro, mas a ansiedade de ter que enfrentar os homens de Robert diretamente é sempre presente. O jogo consegue isso de 2 formas. A primeira é com a própria informação dada ao jogador pelo jogo. Sempre que estamos prestes a ser vistos, existe um efeito sonoro próprio para isso. Ele é praticamente constante, sendo sempre a linha que balança a parte em stealth com o combate. A outra são as barreiras físicas que o jogo põe contra o jogador. Entre os encontros, para a gente poder passar, tem que levantar portões, mover coisas, portas emperradas, etc, né? Com o som sempre sendo um grande empecilho para fazer essa travessia. E o pior é que é tipo aquele som ruim, saca? Tipo, portão abrindo, aquele de metal fudido. Saca? Não é de se esperar que isso vai alertar todo mundo quando a gente for abrir. O que na verdade acaba sendo mais psicológico. Não posso falar com 100% de certeza, mas assim como o som dos nossos aliados, sons de cutscene não vão alertar os inimigos. O risco acaba sendo mais em serviço no pulo do vigário, porém o jogo ainda demonstra esse risco com esse som todo cagado. Então, depois de deitar o Robert e encontrar a Marlene, trocamos de inimigos para a Fedra. A Federação é caracterizada como a dona da cidade, massacrando todas as facções que têm de trabalhar em seus pontos cegos. De certa forma, o caminho que os personagens tomam nesse começo é em partes por conta do poder que a Fedra possui. O jogo caracteriza isso através dos alto-falantes e dos carros que ela comanda. Todos esses elementos fazem sons que tomam o cenário e marcam a influência que ela tem sobre a cidade, sendo no caso do som trabalhando junto do world building.
o que tem a sua resolução quando Joel e Tess, por mais brabos que sejam, sequer têm chance de enfrentá-los e basicamente têm que fugir da cena. Marcando assim o fim da primeira parte desse vídeo, podemos finalmente partir para o prato principal. Porém, aproveitando que estamos falando de som, eu tenho que falar de uma parada anunciada em 2022, né? Bom, o RPG Pokémonos ainda está sendo produzido. Eu peço paciência, o projeto tem o triplo da duração do primeiro episódio e eu tô trabalhando um monte para poder melhorar e muito a qualidade em relação ao primeiro. O que foi? Ah, claro! No final desse vídeo vai ter um trechinho do episódio. Esse vai ser mais curtinho, até para não dar muito spoiler, então espero vocês lá. Indo então para o próximo capítulo, podemos finalmente encontrar os instaladores. E tem toda uma preparação. Mas é claro que o primeiro marco dos nossos inimigos é com o som. Que diabos foi isso? Tess, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. Então o bagulho vai ser louco. Andando mais um pouquinho, temos agora uma confirmação visual. Uma não, né? Algumas. Então abrimos a porta e... BAM! Essa é uma introdução simples, dura e direta, demonstrando a verdadeira força de um instalador. Esse encontro é causado por som, sendo até insidioso, mas ao trabalhar junto de algumas ações já repetidas durante a campanha, o player trata como uma ação mais comum, e por conta disso, já recebe as consequências. O jeito que a cena é montada indica que, diferente de todos os outros encontros até o momento, os instaladores vão te perceber mesmo com as ações mais mínimas, porém que causam som. Ou seja, devemos agir com eles de um modo nunca antes visto. Olhando os outros tipos de inimigos, existe uma separação clara entre furtividade e combate, o qual o player consegue trabalhar sem preocupações. Afinal, com o stealth é só ficar agachado. Considerando as novas circunstâncias, talvez isso não seja suficiente, e esse controle do player começa a se perder, exigindo maior cuidado e cautela, ainda mais considerando que esses bichos te matam em um hit. Depois disso, temos um conflito bem simples, que vai estabelecer melhor a relação de combate que o instalador tem. Assim como demonstrado na cutscene anterior, o instalador invade nosso input como jogador, sendo o primeiro tipo de inimigo que não dá para matar sem gasto de recursos, especialmente nesse começo do jogo, tanto no combate e, como a gente vai ver futuramente, no stealth também. E o que a gente aprende com esses confrontos? O instalador é um perigo constante. Olhando os outros tipos de inimigos, não existe muito alarde na morte de cada um. Um player sempre vai escolher matar o inimigo, porque isso é sempre um benefício. O instalador vira esse conceito adicionando um custo. Portanto, toda vez em que se mata um instalador, é uma decisão consciente. Adicionando também o fato de que não dá para matar todos os instaladores. Ou seja, o instalador é um perigo constante. No próximo encontro, vamos finalmente entrar no território dessas criaturas. E tendo em vista o que já passamos e aprendemos, finalmente se entende de verdade a sensação de perigo. Sendo aqui que um inimigo tão icônico e tão impactante faz sua marca. O poder que ele tem de borrar a linha do combate e do stealth. Isso por tirar um pouco do controle que a gente tem nessas partes. Andar sobre eles é uma tarefa tão precisa quanto mirar, e esfaqueá-los carrega tanto peso quanto dar um disparo. E bom, como isso se traduz em som? É com um som tão impactante e tão marcante que é capaz de batizar esse estágio do Corsair. Um som constante que facilmente é capaz de tomar um salão inteiro. Um som enregelante, o qual invade seus tímpanos com sua sinfonia. Um som anunciando o perigo! Ouviram bem? Perigo! O que facilmente caracteriza a força que eles têm. Lembrando novamente da Fedra, que dominava a cidade inteira e a controlava com o som dos seus alto-falantes, aqui temos um inimigo que faz a mesma coisa, sem nem precisar entrar em modo de combate. Olha só que legal! Pra eles, é claro. Não bastando esse som constante, a gente passa um tempo legal, né?
já que, mesmo esgueirando, vai exigir mais cautela. Então é um tempasso ouvindo isso aqui, enquanto esse som simplesmente se prega na nossa cabeça. Beleza, o jogo meteu louco, invadiu as putarias dos recursos tudo, então como é que a gente responde essa parada? Na base do tijolo, é claro. Relembrando o conceito de que na mão do player som significa poder, podemos basicamente abusar disso criando sons propositais, essencialmente controlando os inimigos, fazendo da sua maior força a sua maior fraqueza. O jogo é inteligente para não fazer a gente enfrentar outros infectados até apresentar os instaladores, onde capitalizar com essa mecânica vai ser mais efetivo, já que, diferente dos humanos, os infectados correm que nem louco para qualquer tipo de barulho. E usando esses artifícios, podemos passar por eles e depois desse encontro, temos um fim à introdução dos instaladores. Minha nossa! Conseguimos mesmo! Todo mundo ok? Sim. Vamos lá. Vocês são muito bons nisso. Isso se chama sorte. E isso vai acabar. No fim, o que faz o instalador um inimigo tão especial é como ele basicamente incorpora um dos conceitos chaves do The Last of Us, seu som, o tornando a sua marca. O instalador é todo o jogo de som do The Last of Us, o forçando a explorar um lado até o momento desconhecido, ampliando conceitos já explorados, mas nunca elevados. O inimigo consegue isso por literalmente burlar a linha da furtividade, colocando medo no jogador. Sem contar que não vai dar para se livrar totalmente da praga, o tornando um perigo constante, fazendo dele uma troca perfeita para o próximo limiar do jogo, onde The Last of Us seguirá contando uma das histórias mais impactantes dos videojogos, sempre ao lado de seu inimigo mais lembrado. A não ser que você tenha visto a versão da HBO, né? Mas aí é porque não tem infectado no geral, né? Mas o Joe recarregando a pistola todo pianinho nunca vai deixar de ser da hora. E é aqui que a gente encerra esse vídeo, gente. Deixa o like, compartilhe, se inscreva e fique pra ver o trecho da RPG Pokémon. Daqui a pouco tá chegando, né? Os segundinhos tá chegando. Eu sou o JP, até o próximo vídeo e a gente se vê mais tarde. Fiquem bem. Os prédios enormes, até meio carnavalescos, estão acesos no meio da madrugada. Roubam o protagonismo das estrelas, que são trocadas por luzes artificiais brilhantes que quase cegam vocês em um flash, transportando vocês para outro universo. Várias luzes, barulho, gente andando, poluição visual ao rodo, meu! Isso deixa vocês meio assustados. Leões praticamente pintam o caminho pelas ruas e qualquer tipo de estabelecimento noturno, os quais vocês podem imaginar, está livre, vivo e ativo. Caralho. Exploda sua conta bancária agora no nosso incrível cassino! Mas lembre-se, não aposte o que você não quer perder. Bem, como é que a gente vai começar aqui? Seria bom levarmos o Joel a algum hospital. Mas o cara tá bem feio. Por favor. Então vamos. Apesar do choque inicial, a cidade é surpreendentemente fácil de se navegar. Um grupo como vocês até poderia se destacar, mas tem tanta gente com festas e eventos, por qual basicamente camufla essa caminhada e sem muito festejo vocês chegam.